dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Venho gravar mais um vídeo, né, de lançamento do próximo livro, ou melhor, de pré-lançamento do próximo livro do comércio exterior da diplomacia comercial, após a ida à Holanda, inclusive, para discutir alguns assuntos desse tema, né, porque a Holanda é sempre fonte, né, do comércio exterior das minhas pautas, pelo simples motivo de que o comércio exterior, o comércio internacional, teve origem, né, naquele mercado e principalmente, né, no século XVI, se não antes, mas no século XVI, para lembrarmos da primeira bolha financeira, né, que ocorreu lá, naquela bolsa de valores, a mesma bolsa de valores que lançou o café no mercado mundial, e que a bolha das tulipas deu início a essas bolhas, ou essas teorias de bolhas financeiras, né, desde então. Bom, todos esses assuntos, né, modernos e atuais que a gente tem escrito, principalmente na revista Meyer, né, que é Lago em holandês, a revista ítalo-holandesa, posso dizer assim, do nosso querido amigo Antônio Meyer, na verdade, sobrenome maior, mas que precede com Mir, e que eu fiquei muito satisfeito, né, das publicações deles lá, dos nossos artigos relacionados ao tema, né, alguns mais direcionados ao desporto, como foi o caso do Diplomacia do Futebol, que é um assunto muito interessante, principalmente agora com o Botafogo como primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, né, que os países da comunidade portuguesa não se espantem desse comentário, mas o técnico, que é um ribeiro lá de Vila Real, inclusive foi confirmada a saída hoje dele, dessa equipe, ou dessa equipa, para ir para o mercado árabe de futebol, que entende-se perfeitamente essa solução, ou essa resolução, porque, né, os enfrentamentos e todas as situações do mercado futebolístico não deixam de considerar as outras questões do mercado em geral, do mercado econômico e do mercado social, né, das nações ou das sociedades, né, e blocos que comportam essas economias mercantilistas ou capitalistas, né, ou sociodemocráticas, depende do contexto que quisermos dar. E eu falo assim e digo isso porque depois de um certo tempo sem gravações, né, com vários pedidos ou curiosidades a esse respeito, esses artigos, né, se destacaram com bastante curiosidade, porque o segundo, que foi uma carta diplomática econômica para quaisquer governos, né, foi um tema de conversa com o secretário de Assuntos Internacionais de Santa Catarina, num convite, né, depois de ter conhecimento dos livros da diplomacia econômica de minha autoria, e que, inclusive, os mostro aqui, ambos estão aqui, né, disponíveis no Brasil ou no mundo todo, né, até na Holanda, no site Bol, mas na livrariaatlântico.com, na Europa, ou livrariaatlântico.com.br no Brasil, que infelizmente, né, tivemos o fechamento ou encerramento da livraria Cultura na Galeria Nacional em São Paulo, que é onde está a Livraria Atlântico, né, sediada na filial brasileira, e foi com muita pena, né, que a gente ficou sabendo desse fator, ou desse ocorrido, que mostra mais uma vez que a leitura, ou pelo menos a leitura tradicional, ou o interesse, né, pelos
os assuntos históricos e as prospecções, né, para o desenvolvimento moderno e do futuro não estão muito em voga. É o que parece. Talvez algumas modificações na escrita, em outros fatores empresariais e de comunicação devam ser atentados pelos envolvidos nesse ramo. Bom, então, voltando à revista Meyer e à Holanda, foi muito interessante receber os agradecimentos, né, dos envolvidos e também os comentários, as congratulações, né, dos citados ou dos considerados nas entrelinhas daquela crônica, como o Edésio Gomes Filho de Curitiba comentou, e gostei bastante do comentário dele. Inclusive pediu, né, que na próxima situemos a exportação da madeira. Faremos isso, Edésio. Também me chamou bastante atenção o comentário do meu pai, quando soube que eu estava na Holanda, porque a Holanda é um centro, né, comercial mundial muito importante, através do porto de Roterdã e todo o setor de distribuição, né, principalmente do agronegócio. Inclusivamente temos empresas catarinenses lá sediadas, né, principalmente as empresas de frango e carnes, que dali fazem grandes distribuições, não só europeias como até mundiais. Porém, não só desse segmento, outros segmentos estão lá presentes, e não só também brasileiros, como europeus e mundiais. A Holanda é um grande centro, né, do comércio internacional, já foi o maior, não deixa de ser um dos grandes players do mercado, né, de trading, e muito pouco se sabe disso, principalmente nos meios que não são do ramo, e fica aquela pecha, né, das características holandesas de outras áreas que, até na conversa com o professor Huub Huel, uma das fontes dos meus livros, né, o professor diplomata comercial, falamos lá da monarquia, né, e da boa imagem que a rainha argentina tem na Holanda e que ajuda bastante na imagem daquela monarquia, não só na própria Holanda quanto perante o mundo. E com a situação argentina hoje em dia deve estar tendo força também naqueles desdobramentos. Pois bem, fiquei muito grato com os comentários do Dr. Luiz Alberto da Silveira, que estava no Canadá e nos fez aí congratulações a respeito dos comentários, porque ele se viu lá em alguns deles e gostei muito, né? E também fiz questão de salientá-lo, porque a doutora Mariette, sua esposa holandesa, foram as pessoas que na minha infância injetaram, né, esse gene holandês nas minhas veias, que posso dizer que também correm com muito prazer e conscientemente, né? Foi uma coisa muito grata que depois, na maturidade, eu fui perceber a importância daquela Holanda da infância na minha formação, e que, obviamente, os meus pais foram os que ladrilharam ou pavimentaram este caminho, né? Para voltar aqui no comentário do psiquiatra que o Moacir Pereira, lá no seu artigo também de divulgação aos meus livros, evidenciou no rodapé do breve comentário que fez, né, que eu gostei muito.
e que até, né, dentro dessa conversa toda, e porque muitos daqueles assuntos ali tratados naquele artigo, né, estavam levando em consideração aquelas épocas todas, né, do choque do futuro, da terceira onda e tudo que era previsto nos anos 80 e que depois nos anos 90 foram sendo preparados para que hoje tenhamos essa realidade que muitos, né, não entendem, não compreendem, desprezam e até eu diria que muitos amigos começaram a me enviar, né, comentários que eu disse para eles que eu já lembrava, né, que quando nós éramos criança os pais faziam aqueles comentários que na minha época era assim, na minha época era assado, e eles então hoje fazendo os mesmos comentários achando que o futuro é negro. Não, se nós olharmos o passado, a gente vê que o futuro sempre foi progredindo, né, a contento, com algumas falhas e algumas, né, quedas sociais que são parte de toda evolução, mas que no contexto geral, ao final, se vê que toda essa digitalização econômica, toda essa situação moderna, que talvez não precisasse ter sido tão rápida, mas as coisas são como são, né? Vai ser positivo para uma série de coisas, né? E uma delas, muito importante, e não quero deixar de citar aqui o nosso amigo Afonso Guizo Neto, o promotor que começou com toda essa questão do assunto corrupção e o que as pessoas têm a ver com a corrupção, sejam elas públicas ou privadas, né? E que dentro disso, voltando aqui ao professor Hub, holandês, salientou, né, num dos pontos do último artigo que me pediu e que eu também salientei no próximo que vai sair na revista Mir, né, sobre o Catholic Social Thought, ou o pensamento católico social, né? E todas as relações disso, os desdobramentos disso, que mostram, né, as religiões ligadas, ou o catolicismo ligado, né, às monarquias ocidentais, todas aquelas correlações, inclusive que depois nós podemos entender melhor os fatos da República, né, ter acabado com parte da monarquia, principalmente no Novo Ocidente ou no Novo Mundo, né, e que e nos países de língua portuguesa, e que outros estados não deixaram isso acontecer ou tiveram resultados diferentes com essa preservação, né, histórica. Mas isso é tudo tópico para artigo, é curiosidade que é citada para justamente provocar assuntos pós-artigo e livro. Bom, também quero agradecer os amigos todos que sempre fazem contribuições das mais diversas, né? E que por fim geram as explicações todas, né, de muita coisa que não se sabe, principalmente desse assunto novo dos bancos centrais e das guerras cambiais, e que o povo em geral desconhece, né, mas que envolve as questões das moedas conversíveis, né, as divisas para exportações, os investimentos em pré-sal, em petróleo e commodities agrícolas também, né? Mas, de um modo geral, a principal commodity mundial, que é o petróleo, e que tem uma força tremenda, sem deixarmos de considerar a família Gulbenkian, né, da Fundação Gulbenkian, os armênios antigos fundadores, né, do mercado de petróleo junto com os holandeses e os ingleses, os norte-americanos e todo aquele mercado que eles desenvolveram, mas com o armênio, o Calouste, né, que foi o arquiteto, e era arquiteto mesmo, e se autodenominava o arquiteto
do mercado de petróleo. Então, tudo assuntos que são bastante interessantes e curiosos para se ver no livro e se entender também essas questões todas dos bancos centrais, das moedas conversíveis e das exportações e das importações desde então e até hoje. E por fim, agradecer novamente à Universidade de Twente, holandesa, né, que também sugeriu, né, fazermos lá uma nova pós-graduação mais avançada ou numa universidade catalã ou numa universidade basca, que eu gostei muito das ideias e vamos aguardar para ver quais serão as mais recomendadas pelos holandeses, para que então sigamos as suas sugestões. Ok, meus amigos? Muito obrigado, um grande abraço.